Fornecedores de biogás e biometano, como encontrar eles? Seja muito bem-vindo ao canal Dr. Biogás, esse é o tema do vídeo de hoje. E se caso você não me conheça ainda, meu nome é Ricardo Miller, sou engenheiro, especialista, consultor em projetos de biogás com mais de 15 anos de experiência nesse mercado. E nesse canal aqui eu te ensino a desenvolver projetos e negócios de biogás e biometano na prática. Bom, mas como é que a gente faz para encontrar fornecedores de equipamento e serviços para projetos de biogás e biometano no Brasil? Antes de tudo, nós precisamos entender quais tipos de fornecedores que existem no mercado brasileiro. E para te falar quais fornecedores existem no mercado brasileiro, eu preciso te dizer que um biodigestor não é a mesma coisa que uma planta de biogás, tá? Biodigestor é um equipamento, é um dos equipamentos, dezenas de equipamentos que compõem uma planta de biogás. Uma planta de biogás é de fato a solução que transforma o resíduo, o efluente, o esterco em energia, em dinheiro, em retorno para o projeto. Enquanto que o biodigestor é um desses equipamentos. Em muitos casos, dependendo do projeto, a gente vai ter equipamentos antes do biodigestor, equipamentos que vão tratar essa biomassa, que vão qualificar essa biomassa para o biodigestor. E nós vamos ter vários outros equipamentos depois desse biodigestor. Esse conceito é extremamente fundamental para você. De repente, você que está me assistindo, está desenvolvendo projetos ou está buscando alguém para implementar o teu projeto e está atrás do biodigestor. Olha, o biodigestor ele é muito importante num projeto, mas ele não é tudo, tá? Então, o meu foco hoje é te ensinar a entender qual tipo de fornecedor você precisa e em qual aspecto. Bom, vamos começando pelos tipos de fornecedores. Você vai encontrar no mercado um fornecedor que a gente classifica ele como fornecedor integrador. O que é esse fornecedor integrador? Geralmente é uma empresa de biodigestores com um grau de maturidade maior e que assume maior risco. Naturalmente ela cobra mais pelo serviço. Por quê? Porque ela literalmente pega do resíduo e entrega uma solução completa, gerando energia térmica, elétrica, em alguns casos até biometano, apesar que a gente não tem esse fornecedor muito bem estabelecido no Brasil. Mas para geração de energia elétrica ou térmica nós temos. Então são fornecedores que entram em indústrias que atendem produtores rurais e conseguem olhar o projeto de ponta a ponta, integrando o que eu chamo dos 4 princípios de um projeto de biogás: biomassa, energia, tecnologia e digestato. Então eles agregam outros fornecedores à sua solução, incorporam, formatam isso e oferecem para o mercado. Esses são os fornecedores integradores. Nós temos os fornecedores de equipamentos, que são as empresas de biodigestoras, empresas separadoras, as empresas de agitadoras, as empresas de motogerador, entre várias outras empresas que eu vou mostrar aqui, grupos, subnichos que eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo. Nós também temos os fornecedores de serviço, que geralmente são subcontratados dos fornecedores de biodigestor ou fornecedores integradores, ou quem vai depois fazer uma manutenção nesse equipamento, quem vai depois dar assessoria para o produtor rural ou para a indústria. E nós temos um outro grupo de fornecedores que são os consultores de projetos. Eu, particularmente, atuo no processo de consultoria. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não vendo equipamento e eu não vendo serviço. Apesar de consultoria ser um serviço, eu gosto de classificar esse grupo de fornecedores, né, esse nicho de fornecedores, num bloco à parte. Porque o consultor de biogás, ele faz um papel independente. Então ele olha para o cliente, seja uma indústria ou seja um produtor rural, e busca a melhor solução para esse cliente. Em alguns casos, ele vai apontar para esse cliente que a melhor solução para ele não é um projeto de biogás. É exatamente isso que a gente faz. A gente olha para o cliente e entende se ele precisa de um biodigestor, se o projeto dele vai ser um projeto para gerar energia térmica, elétrica, biometano. O que vai determinar isso é a demanda energética do cliente. Mas esse não é o foco desse vídeo, só estava querendo fazer uma contextualização para você. Então nós vamos ter esses fornecedores. Nós vamos ter o fornecedor integrador, que é quem conecta todas as pontas. Nós não temos muitas empresas que fazem isso. Nós temos os fornecedores de equipamento, nós temos os prestadores de serviço e nós temos os consultores. Tem um outro quinto grupo de fornecedores que eu acabo não citando muito ele, mas ele existe, que é o fornecedor, integrador e investidor.
Esse é um cara que na prática ele entra com dinheiro no projeto. Ou ele vai ser teu sócio, ou ele vai comprar o teu resíduo, ou ele vai comprar o resíduo do teu cliente. Não necessariamente ele detém uma tecnologia, mas ele detém o recurso financeiro. Nós temos ainda menos fornecedores como esses atuando no mercado brasileiro. Dentre esses tipos de fornecedores, como é que a gente poderia organizar em subnichos? Como eu falei para você, um projeto de biogás ele é composto de dezenas de equipamentos, então nós vamos ter dezenas de fornecedores se você for querer fazer isso de uma forma independente. E eu fiz uma lista simples para que você possa entender o nível de detalhamento que a gente pode ir em nível de detalhamento inclusive maior. Tá? Então, vamos pensar na lógica de um projeto. A gente tem a biomassa. Possivelmente a gente precisa fazer o pré-tratamento dessa biomassa, seja uma separação de sólidos, seja um tanque de equalização, seja um triturador de carcaça ou um triturador para homogeneizar essa biomassa. Então aqui a gente vai ter um grupo de fornecedores gigantesco. Depois disso, nós teríamos os fornecedores de biodigestores. E aí você vai ter fornecedor de biodigestor CSTR, lagoa coberta, CSTR semi-enterrado, CSTR de aço vitrificado, UAS, BC, enfim, tem uma infinidade de fornecedores de biodigestores e tipo de biodigestores. E aí, uma vez que nós temos o biogás que foi produzido no biodigestor, nós temos os fornecedores de tratamento do biogás. O que é? Basicamente remover umidade, H2S, siloxanos e outros contaminantes, tá? Uma vez que eu tratei esse biogás, eu posso usar ele para gerar energia térmica ou gerar energia elétrica. Naturalmente, você vai ter fornecedores de queimadores e aquecedores utilizando biogás e fornecedores de motogeradores orientados para geração de energia elétrica. Com esse biogás tratado, eu posso produzir biometano, que é um processo que a gente chama de purificação. Então aqui você vai ter um grupo de fornecedores que oferecem as chamadas biorefinarias ou soluções complementares, como dispensers de abastecimento de caminhões, como compressores, como sistema de armazenamento, enfim, tem um mundo de fornecedores aqui também. Além desses fornecedores, se a gente olhar para o digestato, nós vamos ter fornecedores que entram dentro da cadeia do biofertilizante em si, e aqui também vai ter uma série de fornecedores. Nós temos fornecedores de equipamentos periféricos como um todo, analisadores de gás, sistemas de monitoramento, enfim, tem uma infinidade de fornecedores dependendo do nível de detalhamento que você estiver desenvolvendo ou que você estiver querendo entrar num processo de compra de especificidade. Ricardo, mas como é que eu faço para encontrar fornecedores de biogás e biometano no Brasil? A gente desenvolveu uma plataforma chamada B2 Biogás, que está operando há mais de 2 anos, tem mais de 150 soluções cadastradas de todos esses subnichos que eu falei para você. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ter fornecedor de biodigestor, de biometano, de motogerador, de aquecedor, de biofertilizante, entre vários outros equipamentos. Quando você acessa a plataforma, você consegue ver todos os fornecedores, todos os equipamentos listados, todas as soluções, não só equipamentos, mas as soluções que estão cadastradas na nossa plataforma. E o que é legal dessa plataforma? Essa plataforma, eu diria assim que foi o meu desejo de consumo quando eu comecei a atuar no mercado de biogás. Que o maior desafio é quem é que vai me ajudar a tirar o projeto do papel. E aqui, antes de a gente continuar a apresentação da plataforma para você, tem um conceito bem importante de ser dito. Fornecedor é diferente de parceiro. Tá? Então, você como desenvolvedor de projetos precisa ficar muito atento a isso. Quem é que de fato vai fazer o papel de parceria, que vai te ajudar a resolver o desafio que o teu cliente te trouxe, o desafio que você tem na mão. Um ponto bem interessante dos projetos de biogás no Brasil é que nenhum é igual ao outro, ou seja, a gente não tem um copia e cola, não é um projeto de prateleira, como por exemplo acontece no mercado fotovoltaico. Cada solução, cada demanda, cada cliente no mercado de biogás, ele demanda soluções específicas. Por isso que muitas vezes você vai ter parceiros específicos para determinados nichos, para determinadas regiões do Brasil como um todo. E aqui dentro da plataforma você vai encontrar empresas brasileiras ou empresas instaladas no Brasil que, na minha opinião, conseguem dar assessoria em todo o território brasileiro, independente de onde você atuar. Então, olhando rapidamente aqui, você vai ver que a gente tem uma infinidade de fornecedores cadastrados, organizados em categorias, né? Então você vai ter a categoria de agitador, categoria de biodigestor, categoria de biofertilizante, biometano, compressores, monitoramento controle, motogeradores, outros equipamentos, pré-tratamento, queimador e aquecedor,
serviços de consultoria e tratamento de biogás. Então eu não sei em que momento da jornada de um projeto de biogás que você está, mas imaginamos que você esteja no momento de biodigestores. Você acessa a B2 Biogás, não tem custo. Então você clica em biodigestores e aqui você vai ter acesso aos principais fornecedores de biodigestores que nós temos no Brasil. Nós vamos ter Pax cadastrada, Arqueia, nós vamos ter Avisui, nós vamos ter Master Biodigestores, Progesul. Esse trabalho que eu fiz de organizar e convidar as empresas é um trabalho, vamos dizer assim, voluntário. Eu não cobro nada para a empresa vir se cadastrar e também não cobro nada para que você possa ter acesso à informação. Então, hipoteticamente, você vem e está procurando um biodigestor CSTR e clica aqui, ó, saiba mais de uma solução da Arqueia Biogás. Aqui dentro você vai entender o portfólio de soluções que eles têm, a descrição dessa solução específica, eu não vou ler aqui, mas simplesmente para você entender como você pode qualificar o parceiro para o teu projeto, outros produtos desse fornecedor e no caso da Arqueia, inclusive eles têm uma página onde traz mais detalhes sobre a atuação da Arqueia no território brasileiro. A Arqueia já passou pelo meu podcast, tem alguns vídeos que eu acabei visitando algumas plantas que eles atuaram, então tem aqui inclusive um projeto de Pomerode, que é um dos CSTRs, se não o mais antigo do Brasil, é o segundo mais antigo do Brasil, vale bastante a pena assistir esse vídeo. E a Arqueia também trouxe, ela tem um perfil bem completinho no nosso site, cases, ou seja, projetos que eles desenvolveram no Brasil, e está aqui publicamente para que você possa entender se a solução deles se enquadra para a sua realidade. Bom, dentro da plataforma, então, você vai encontrar todo tipo de fornecedor, desde o fornecedor integrador ao fornecedor de equipamento, o fornecedor de serviço, inclusive consultorias, né? Se você entrar aqui, ó, na nossa página inicial, serviços e consultoria, você vai ver algumas das consultorias que estão atuando no território brasileiro, né? Inclusive tá a nossa aqui, a Dr. Biogás. Se você não sabe, a Dr. Biogás é uma empresa de consultoria, a gente ajuda produtores rurais, indústria a tirar projetos do papel, e também tem algumas empresas aqui cadastradas dos meus alunos. Bom, tudo que não se enquadra dentro desse grupo de classes ou nichos que eu cadastrei dentro da B2, você vai encontrar aqui em outros equipamentos. Então aqui tem outras dezenas de equipamentos ou soluções que você pode precisar no seu projeto e estão aqui devidamente cadastradas. Então se a sua dúvida é descobrir aonde estão os fornecedores, elas estão na B2 Biogás. A plataforma é gratuita, basta você digitar b2biogás.com.br, você vai ter acesso direto ao WhatsApp de cada uma dessas empresas. Ricardo, onde é que você vê que os profissionais mais erram na hora de definir o fornecedor no projeto? Existem 3 erros que são bem comuns de acontecer no mercado. O primeiro é optar pela solução mais barata e não pela mais adequada. Eu não estou falando aqui que a solução importada e a mais cara vai ser sempre a melhor solução. Não, mas você como desenvolvedor de projeto precisa ficar atento a isso. Nem sempre o mais barato resolve o problema. E dependendo da situação, a gente precisa ficar atento para uma parada chamada disponibilidade da planta. Esse equipamento que você está sugerindo, ele é um equipamento crítico? Se ele é um equipamento crítico, você precisa ter fornecedores na mão que te passem garantia de performance. E aí a gente naturalmente não vai optar pelo mais barato, tá? Esse é o primeiro erro. O segundo grande erro que eu vejo profissionais cometendo é escolher fornecedores com base em comissão. E naturalmente, a partir do momento que você começa a atuar no mercado, a cadeia de fornecedores te oferece comissões que variam entre fornecedor ou outro. Mas se você, por exemplo, como eu, atua como consultor, você já está cobrando do cliente para desenvolver um projeto íntegro, independente para ele. Então você não pode se basear em oferta de comissão. Eu, por exemplo, nem peço comissão para a cadeia de fornecedores. Por quê? Porque eu quero ter essa abertura de definir o que é o melhor para o meu cliente. E se você é cliente, está assistindo esse vídeo, também. Tá? Olhe para o que é melhor para você, não vai para a solução mais barata. Em especial, você que é cliente e não sabe como dimensionar um sistema. Então, a gente precisa comparar os sistemas, as propostas, com base, de fato, no dimensionamento. Então, quando eu comparo os fornecedores, eu falo assim, ó, eu quero um biodigestor de 5.000 metros cúbicos e eles vão apresentar a proposta com base no que eu dimensionei. Obviamente,
tem algumas pequenas variações de projeto que se dá em função da engenharia particular de cada uma dessas empresas. Mas o ponto central aqui é: não se balize pela comissão. E o terceiro erro é confiar 100% no fornecedor. Como eu falei para você, o fornecedor ele precisa ser um parceiro, ou seja, você vai construir coisas junto com ele e não com base no que ele diz. Então a gente precisa ter um senso crítico de olhar para o que ele está propondo na proposta e falar assim, olha, isso aqui não faz sentido para o projeto do meu cliente. Isso daqui está faltando. Então você precisa ajudar ele a construir uma proposta que faz sentido para o teu cliente, né? E ao mesmo tempo trazer o feedback do projeto para ele. Né? Quando a gente encerra um projeto, a primeira coisa que a gente faz, ou seja, encerrar que eu falo assim, concluir um estudo de viabilidade. A primeira coisa que eu faço é ligar para o fornecedor, ó, concluir o estudo de viabilidade do Ricardo, ele deu um payback de tanto, o Ricardo quer que você entre em contato com ele, e aí assim seguem as negociações do cliente com o fornecedor. Dependendo do tipo de relacionamento ou de proposta que você fez com o cliente, você também vai participar dessa interação. Mas o ponto central aqui é, a gente não pode confiar 100%, porque geralmente o fornecedor não está lá no cliente. Ele não está tendo uma conversa próxima com o cliente. E você, como um profissional, é o filtro desse processo. É você que qualifica os orçamentos que você está recebendo, as propostas que você está recebendo. E antes de passar para o próximo ponto, que é o que você deve fazer antes de contratar uma empresa, eu quero fazer 3 convites para você. Primeiro, conhecer a Dr. Biogás. Se você não sabe, nós somos uma empresa de engenharia e a gente dá consultoria para indústrias e produtores rurais que querem tirar o seu projeto do papel com viabilidade econômica. O segundo ponto é que nós temos uma capacitação, um curso chamado Biogás 360, que ensina profissionais a desenvolver projetos de biogás, onde você vai ter acesso a literalmente todas as minhas ferramentas, o meu network. Eu vou compartilhar com você planilha de dimensionamento de biodigestor lagoa coberta, CSTR, motogerador, planilha de análise econômica, base de dados, enfim, tem uma série de vantagens, uma série de ferramentas que você pode utilizar no desenvolvimento de projeto e começar a desenvolver projetos ainda hoje. E o terceiro é você conhecer a B2 Biogás, eu já te apresentei nesse vídeo, né? Mas acessa a B2 Biogás, porque ali você vai encontrar os principais e melhores fornecedores de biogás do Brasil. E se você é fornecedor e não está cadastrado, entre em contato conosco para cadastrar a sua empresa. O que fazer antes de contratar uma empresa? Tem 3 coisas que você precisa fazer. Primeiro, falar com os últimos clientes desse fornecedor. Peça para ele a recomendação dos 5, 10 últimos clientes que ele atendeu, que ele fechou negócio, para você ligar e para você visitar. Por quê? Porque você quer entender se o cronograma de entrega dele está de fato batendo, se ele está honrando com a proposta que ele está fazendo com esses últimos clientes. Segunda dica que eu vou te dar é peça o contato dos primeiros clientes, dos 10 primeiros projetos que ele implementou, os 10 primeiros equipamentos, os 10 primeiros serviços. E fale com esses clientes, visite o projeto para você entender 2 coisas. Primeiro, se o projeto foi bem dimensionado e para entender o pós-venda. Como é que está sendo esse pós-venda? Como é que foi esse pós-venda? Deu dor de cabeça? Não deu dor de cabeça? Esse projeto está operando? Teve erros de projeto lá no começo? Só com essas 2 dicas, eu garanto que você vai conseguir filtrar 90% dos fornecedores que você poderia considerar no teu projeto. E a terceira dica, uma dica que ninguém fala por aqui, é faça uma consulta no Serasa do CNPJ do fornecedor. O Serasa vai indicar a capacidade de endividamento ou as dívidas que estão no nome desse CNPJ, no número desse CNPJ. E com isso você vai ter muito mais segurança de aportar 100, 200, 300, meio milhão de reais, talvez mais, 1, 2, 10, 100 milhões de reais em um fornecedor. Então, fazer essas 3 coisas, sem sombra de dúvida, vai trazer muita segurança para a tomada de decisão. E, obviamente, né, acesse a B2 Biogás, dê prioridade para as empresas que estão cadastradas ali, que são empresas brasileiras, empresas que atuam no mercado brasileiro. Se você é um cliente, um produtor rural, uma indústria e não sabe como tomar essa decisão, contrata um profissional. Um profissional vai te trazer economia de tempo e economia financeira. Não tem nada mais caro num projeto de biogás do que você tomar a escolha técnica errada. E isso vai te gerar 3 custos. O custo do equipamento errado que você comprou, o custo de desmobilizar, ou seja, desinstalar esse equipamento que não performa, e o custo do novo equipamento
Sem falar de um quarto custo, que é o custo da tua planta parada, da tua planta não performando. Então, sem sombra de dúvida, um profissional de biogás, um engenheiro, um consultor, vai acelerar a tua tomada de decisão e vai fazer você economizar dinheiro. Esse é o papel do consultor de biogás. Agora, deixa aqui nos comentários algum fornecedor que você não encontrou, alguma sugestão de tema de vídeo, deixa o teu like e já se inscreve no nosso canal. E um abraço, até o próximo episódio.